Salve, salve, gurizada! Tá começando mais um Capivara Talk, mais um episódio da nossa segunda temporada. Antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram, deixa um like aí no vídeo que ajuda muito o canal, beleza? Galera, hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é um artista da região de Araucária, bem conhecido por lá. Ele é um poeta, um escritor, cantor, compositor, que é o Ernie o Colono. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana ali sobre a história do Ernie, sobre as aventuras dele, descobrir muita coisa junto com vocês. E para isso, eu e o Vitor hoje a gente vai contar com a ajuda do Feijão também. Opa! Feijão que vai estar também co-hosteando esse episódio, trocando uma ideia bem bacana com o Ernie. Ernie, muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui, bater um papo com a gente, vai ser bem bacana. A partir de agora, fica à vontade. Fica à vontade. Então me deixou à vontade, eu realmente fico à vontade. Não lembro o nome de todos, a não ser do Felipe, gratidão, né? Obrigado. Pelo convite. Gabriel e Vitor. Gabriel e Vitor, né? Vou ter que perguntar várias vezes. Não tem problema. Então, Gabriel, Vitor, Felipe, pessoal está trabalhando aqui também. Realmente tem uma história, como todos temos. A minha é bem atípica. Uhum. E eu me entreguei para a vida, eu deixo a vida me levar, né? Como tem a música lá, eu me entreguei para a vida, eu entendi que o dia se faz por si só, os planos, projetos e objetivos, nem todos acontecem da maneira que a gente sonha, imagina, se propõe a realizar. Então, decidi viver a vida simplesmente, viver. Gosto do simples, sou simples e vou tocando a vida. Uhum. A música, a poesia está em mim e não tem como fugir dela. E você decidiu isso em que momento? Assim, quantos anos você tinha? Era novinho, adolescente ou já na fase adulta? Pois é, segundo a minha mãe fala, meu pai tocava acordeon, né? Gaita. Então isso já vem no sangue. Aí tem sobrinhos, tem irmãos, tem um irmão meu que é o coordenador do grupo de poetas em Araucária, José Arildo. Um abraço, né, se ele me assistir. Esqueci de comentar com o pessoal que estaria aqui, foi muito rápido hoje o convite, agradeço. E eu lembro que com 6 anos de idade eu compus a minha primeira música, mas não escrevi. Na época eu ainda não sabia escrever, mas eu lembro que eu comecei a cantar uma letra e eu gostei e fiquei, né, não lembro direito mais. Falava sobre relacionamento, e com 6 anos de idade não tem por que uma criança estar cantando sobre relacionamento. Uhum. Hoje eu entendo por quê. E com 7 anos de idade, eu estava brincando com um canivete e um pedaço de madeira. Quando eu vi, eu estava com um elefante na mão, né? Eu talhei aquele elefante e eu fiquei, né? E o tempo passou, fui morar em Araucária em 2006, né? Quando a minha mãe veio de Cascavel, fui criado em Cascavel. E ali, quando eu cheguei, eu pensei, agora, estava com 36 anos de idade. Vou vir morar aqui, nessa cidade. Como que eu vou me apresentar para a cidade? Como artista. Esse corte de cabelo, eu fiz pela primeira vez em 1987. Eu tinha recém saído do quartel. E eu lembro que eu estava de terno marrom, camisa branca, uma gravata marrom, sapato preto. Só para cortar o cabelo. Cabelinho social, bonitinho. E entrei na barbearia, pedi pro cara cortar o cabelo. E me olhei no espelho e falei para ele assim, brincando, né? Falei, corta só metade para ver como que fica. E ele passou a máquina, deixou metade. Falei, pode deixar assim, tá feito. E cheguei em casa, minha família estava almoçando. Eu cheguei com o lado do cabelo, assim, onde estava o cabelo, né? Eles sentados à mesa, eu fiquei conversando com eles. A hora que eu virei minha mãe, ele, meu Deus do céu, o que é isso? E eu falei, não, fica tranquilo. E algumas vezes eu deixava, fiquei mais de meses com aquele cabelo. E os anos foram passando. Em 2006, quando eu fui morar em Araucária, eu decidi, agora eu vou levar esse corte de cabelo pro túmulo, pro resto da minha vida. Legal. E com o passar dos dias, fazendo a barba também, eu imaginei, essa parte que já estava crescendo, eu estava com bigodão, eu falei, vou cortar só para ver. Imaginei quem? Charles Chaplin. Aí as pessoas dizem, bigode do Hitler. Eu falei, não. Uhum. Quando você fala que o meu bigode lembrou Hitler, você tem que ver aí dentro de você como que você está. As pessoas que olham para mim e falam Chaplin, eu falo assim, tá positivo, tá beleza, né?
Então, assim, para tudo a gente tem observação. E me apresentei como artista em Araucária, né? Em 4 meses eu escrevi meu primeiro livro de poesias, pensamentos, crônica. Não trouxe, nem passou pela cabeça isso. E também compus um CD com 17 músicas. Eu tenho músicas lá dos anos 80, né? Então a composição também sempre fez parte da minha vida. Eu tinha um caderno, não sei quanto, mas era um caderno desses de colégio, bem grosso, estava completo, só música minha. E houve um período que eu bebi muito. Tocava muito Raul Seixas nos anos 80 também, muito fã do Raul. E eu lembro que eu estava numa fase bem crítica. Eu peguei aquele caderno, rasguei ele, tá aqui fogo em tudo. Não me arrependo, era para ser assim. Mas algumas músicas de lá ficaram na memória. Então a arte está em mim, não tem como fugir. Eu trabalho com a inspiração, né? Se você me der um tema para escrever, eu vou trabalhar em cima daquele tema, né? Vou pensar, refletir, escolher as palavras. Mas eu prefiro a inspiração. A inspiração não é minha. Todo compositor, todo poeta, todo artista, independente da área dele, ele recebe. Ele é só um canal, né? Então é mais ou menos isso. E Ernie, desculpe te interromper, mas da onde que vem essa tua inspiração? Como que funciona para você isso? Muitos artistas já falaram sobre a inspiração, né? Mas a inspiração, eu estou aqui. O artista está onde ele estiver. E do nada acende uma luz e você tem que aproveitar um guardanapo. Eu já escrevi na palma da mão, já escrevi na calça, né? Então vem a letra e você escreve. E pintar uma tela também. Eu não vou com uma imagem, eu simplesmente coloco a tinta na tela e a própria tinta vai saindo, né? Então eu me entrego para a arte. A arte me domina, ela que me guia. Massa. E isso é E você ganha vida com isso hoje? Você vende sua arte? Pois é, rapaz. Eu ganhei a vida quando eu nasci. Eu vivo, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, é viver. E, como eu falei já há pouco, o dia se faz por si só. Então, assim, eu estava ontem lá, hoje, vamos lá, estou aqui, né? Já tenho conhecimento com o Felipe, um pouco da família dele, agora conhecendo vocês. E deixa a vida vai conduzindo a gente. A vida vai nos conduzindo. E era tudo para dar errado de vir hoje e estar aqui com a gente, né? Pois é, saindo daqui eu tenho outro compromisso. Passei a noite em compromisso, acordei, tive compromisso, aí dei um jeito de sair com um amigo que estava comigo, fomos almoçar, aproveitei, fui na casa da minha mãe rapidinho, né? Voltei, fiz algumas coisas, tomei um banho, coloquei essa roupa verde, que eu sempre amei o verde, amarelo, azul, gosto das cores, e estou aqui, né? E saindo daqui tem um pessoal me esperando também, às 20 horas. Eu ainda esperaria um terno lilás, aquele bonito que você anda. Tem o terno, lilás, amarelo, listrado, xadrez. E para que serve essa é uma pedra, né? É um que você cristal. tem. Para que serve? Pois é, né? A nossa glândula pineal, segundo a ciência já explicou, contém cristais, né? E então, se temos cristais na glândula pineal, eu decidi ter uma aqui do lado de fora. E o cristal, desde que o homem está aqui, o cristal ele tem feito parte assim da vida do homem, né? Então, parece que já foi descoberto algumas pirâmides também, que havia um compartimento onde só tinha cristais, né? Então é fonte de energia, né? Mas tem que estudar, e não estamos aqui para falar sobre os cristais, né? Mas relacionado com a minha glândula pineal, terceiro olho. Então a interpretação eu sempre deixo para as pessoas. E muitos curiosos perguntam, né, qual o motivo do cristal? Eu falo a glândula pineal, naturalmente produz o DMT, que é a dimetiltriptamina, e essa química está contida na natureza, nas plantas, e nós produzimos naturalmente a dimetiltriptamina. E aí eu entro nas medicinas indígenas da floresta, com as quais eu trabalho hoje também, né, que é uma... Eu achei que, assim, na apresentação mesmo, faltou, acho que a parte do xamã mesmo, assim, que eu vejo o Ernie um grande xamã, assim, sabe?
Então, eu ia entrar agora no Nos xamanismo. negócios de agora. xamanismo. Aham. Mas um pouquinho antes de entrar no xamanismo, eu acho que a pergunta ideal para a gente fazer para ele agora seria em relação à sua juventude, Éder. Desculpa. Ernie. Como foi a sua juventude, assim? Pois é. A minha mãe, nasci em Eldorado, minha mãe foi grávida de mim no Laranjeiras do Sul, nasci em Eldorado, no Mato Grosso, aí eles foram para Cuiabá, e ela acabou separando meu pai, voltou para Laranjeiras do Sul, dali ela foi para Cascavel. Na época eu tinha 5 anos de idade. Fui criado em Cascavel, servi o quartel em Cascavel. E nos anos 80 fui muito fã de Raul Seixas, procurava viver, falar, cantar só Raul Seixas no meu violão. Essa questão da música me levou também para a bebida, para o alcoolismo. E nesse meio da música também conheci outras substâncias, então eu fui me entregando, sempre vivi a vida, fui me entregando. Fui para o quartel, em 1986, 87 eu dei baixa, fiquei 1 ano, 3 meses lá, eu quis ir para o quartel. Minha mãe não queria, meus irmãos, ninguém serviu, só eu. Eu fiz questão de experienciar, foi muito bom, né? Sofrido, mas bom. Fica marcado para o resto da vida. E logo após sair do quartel, eu trabalhei numa cooperativa em Cascavel também, a Copavel é bem conhecida. Trabalhei 5 anos lá. Comecei a trabalhar com 14 anos, 15 anos e fui até o quartel. Quando eu saí do quartel, eu simplesmente peguei minha mochila, meu violão e saí, né? Sem rumo, sem paradeiro, não tinha ninguém me esperando, solteiro. E cada vez mais me afundando na bebida, no álcool. Até que eu cheguei, em 2003, eu fui morar... Não, 2000 fui morar no Auer, aqui em Curitiba. 2003 eu estava no Jardim Paranaense. E 2006 a minha mãe veio de Cascavel, meus irmãos todos moram em Araucária. E minha mãe, quando ela veio para Cascavel, eu estava ali no Jardim Paranaense, eu falei, agora vou aproveitar os últimos dias com ela. Eu fui para lá em 2006, nós estamos em 2025. A velhinha, minha mãe está com 84 anos, eu falo que a minha santinha, minha deusa, né, é mãe. Ela é tudo. E eu decidi ficar perto dela. Por isso eu estou em Araucária. Se não fosse a minha mãe, eu não sei onde eu estaria. De 88 até 2003 você ficou rodando, então? Rodando, não tinha paradeiro. Era 1 hora aqui, 1 hora lá, né? E vivendo a vida. Uhum. Aprontando bastante também. Aprontando, né? Porque não tinha compromisso, nunca casei. Uhum. Né? Então, o que a vida me oferecia, eu vivia, né? E foi assim, né? Tocando viveu intensamente. Intensamente. Quer dizer, o porquê disso, hoje eu entendo. Porque cada um de nós aqui nesse plano tem um caminho. Não é o que a gente gostaria, não é o que os nossos pais, o professor... Eu lembro que o meu chefe direto na Copavel, na seção que eu trabalhava, quando eu pedi para a gente fazer um acerto, que eu não queria mais trabalhar na cooperativa, ele falou, rapaz, você tem um futuro aqui, todo mundo gosta de você. Eu falei, seu Domingo Salvador, era o nome dele. Eu falei, seu Domingo, eu não quero mais isso. Estou cansado de 4 paredes, datilografia, telefone o dia inteiro, eu não quero mais isso, eu quero sair para o mundo. Não aguento mais 4 paredes. E fui para o mundo. Fui para o mundo, simplesmente isso. Legal, Ernie. E assim, o que aconteceu na sua vida, nessa tua juventude, nessa loucura aí, que veio chamar atenção a parte xamânica, ou o que aconteceu? Qual foi o teu start, assim? Pois é. O que vivemos hoje tem um início lá no início. A vida, o que é hoje, a gente carrega, né, como bagagem. Dos ancestrais. Eu lembro que a minha mãe, todos nós que nascemos no Brasil, geralmente católico, de família católica, alguns não, mas a maioria é. Então, minha mãe como católica, a gente foi batizado, crisma, igreja, os dias da missa. E quando eu estava com 12 anos
de idade. Um belo dia ela chegou em casa e falou que tinha aceitado Jesus. Como assim aceitado Jesus? E ela aceitou Jesus, né? Hoje ela está com 85 anos. Naquele período ela se tornou evangélica, né? Se batizou e tal. E ainda hoje é evangélica. Não vou falar o nome da religião, da igreja que ela frequenta e tal, mas ainda hoje é. Mas enquanto ela era católica, tinha o dia da semana, como ela tinha amigos, vizinhos que frequentavam o terreiro de Umbanda, ela também, um dia da semana, ela ia no terreiro. E a gente ia junto. Uhum. Então tem muita história por trás disso. E quando eu saí viajar por aí, sem paradeiro, uma cidade aqui, outra ali, essa curiosidade de conhecer esse mundo espiritual que todo mundo fala, todo mundo explica, mas não tem explicação. É só quem vive, é só quem busca. Isso é de dentro para fora, né? Tem algo assim, não tem curiosidade, eu tenho que conhecer. Aí eu fui conhecer várias religiões, fui batizado em várias, fui crismado, fui isso, fui aquilo. E houve, nesses anos todos, alguns despertares espirituais, né? E esse despertar espiritual na vida de uma pessoa não tem idade para acontecer. Você pode ter sido criado dentro de qualquer religião. E eu também tive um período que eu não acreditava em nada. Poderia haver falado do Deus que fosse, do santo que fosse, qualquer filosofia. Não, era só eu, não existe mais nada. Nasci, vivi, vou morrer. Mas existe um propósito maior. E esse mundo espiritual, ele vai nos conduzindo. Tem um pensamento meu que eu falo assim: nós não somos donos nem das nossas próprias palavras. Não somos donos, somos responsáveis. Não somos donos. Você dorme pensando, amanhã eu vou chegar lá no chefe e vou falar isso, isso, aquilo. Vou chegar para minha mulher, vou chegar para a pessoa. E chega, você não fala nada do que você queria ter falado, né? Então, nós não somos donos nem das próprias palavras. Nós somos conduzidos. A história do lobinho aqui e aqui, né? Um fala para cá, outro chama para cá. Uhum. Então, eu vou simplificando a minha vida, né? Eu simplifico. Quanto mais fácil for viver, e a questão da espiritualidade, dessa busca, como eu me perdi na dependência química, de tanto bater as portas, em 2003, eu conheci algumas programações, né? De 12 Passos, né? Grupos de autoajuda. Fiz amizade com psicólogos, com psiquiatras. Ainda hoje tenho alguns amigos, são meus amigos mesmo. E 2010... Faz 21 anos que eu não bebo. 9 de setembro de 2013 eu comecei a frequentar alguns grupos, né, de autoajuda. Então, 9 de setembro eu falo que é a data do meu nascimento. Eu nasci 9 de setembro de 2003. E eu também brinco que eu fui enviado à Terra em 6/10/1987. 67. E o nome da nave espacial é Uraídes da Silva Maciel. Essa cápsula, essa nave me trouxe até a Terra. Mas eu fui nascer para a vida 9 de setembro de 2003. E essa questão espiritual é muito individual. Em 2010, uns 4 anos antes, eu fui várias vezes convidado para conhecer o chá da ayahuasca, o Santo Daime. E todas as vezes que me convidavam para participar de algum ritual, de alguma cerimônia, eu falava, não, esse negócio é droga. Como eu frequentava alguns grupos de autoajuda, eu falava, não, eu não vou tomar esse negócio, porque todo mundo fala que é droga, eu vou lá, vou recair. Então eu fiquei por 4 anos negando isso. A última pessoa que me convidou, ele me explicou, não, a ayahuasca não é um alucinógeno, é um enteógeno. Vai trabalhar o Deus que habita em você. E aí vem para mim, o que as religiões fizeram? Colocaram Deus muito distante de nós. Deus é inalcançável, ele está longe, inatingível. E essa medicina não mostra que Deus está aqui, nesse momento, como se Deus está se manifestando aqui para nós.
através do mesmo ar que estamos respirando. Isso é Deus. Essa água aqui é Deus. Eu só me mantenho vivo por ela. Né? Uhum. E aí, através do convite dessa última pessoa, depois de 4 anos sendo convidados, eu tinha uma barraquinha no Centro Araucária, onde eu apresentava minha obra de arte, fazia shows, montei uma banda, escrevi um livro, publiquei o livro. E na outra vez eu falei para ele, não. O Jairo costumava falar, não vou tomar esse chá, isso, aquilo. Na próxima vez que ele passou pelo Centro Araucária, onde eu tinha minha barraquinha, eu falei, eu quero ir lá tomar aquele chá que você falou. E ele, sério mesmo? Ficou. Eu falei, então deixa eu ligar para o mestre. Aí ele ligou para o mestre. Traga ele sábado. Sábado é sessão aberta e ele pode participar. Daí, vamos? Eu falei, vamos. Confirmei. No sábado ele passou, né, a gente marcou um encontro e eu fui com ele. Quando chegamos lá, nessa comunidade, onde eu me batizei, também fiquei por um período, é a União do Vegetal. Eu conheci a Sagrada Ayahuasca, né, mais conhecido por Santo Daime, na União do Vegetal. E quando eu cheguei lá, tinha um mestre alemão, quase 2 metros de altura, um bigodão, 70 e tantos anos. Olha a pergunta que eu fiz para ele. Não vou falar o nome dele, não tem porquê. Aí eu olhei para ele e falei assim, mestre, mas esse negócio não é droga, não? Ele olhou para mim, bateu no meu ombro, assim, dando risada, e falou, depois da sessão a gente conversa. Falei, tá bom. Aí entramos na dita sessão, eles leram um boletim informativo, fizeram toda a cerimônia deles, e foi feito fila, né? Uhum. Homem e mulher. Aí começou a servir, né? Os copinhos a gente consagrava e tal. Eu entrei na fila, tomei o meu, dei a volta no arco, aí tinha cadeiras, né? Os trabalhos deles lá são 4, 5 horas sentados, né, em meditação, com música. E eu fui arrumar um lugar para mim, eu fiquei sentado, algumas pessoas em cadeira de praia, senhoras, criança, mulher grávida, pessoas de idade. Ele mesmo já tinha seus 70 e poucos anos. Dali um pouco, eu senti que algo começou a mudar. Porque como eu usei muito tipo de substâncias, né? E com aquele meu receio de consagrar, tomar esse chá e ter uma recaída, porque na minha cabeça era droga. E ele falou que depois da sessão a gente conversa. E eu fiquei ali. A hora que eu senti que ela começou a mudar, mas antes de eu perceber que estava mudando a minha percepção, o clima, eu fechava o olho, todo mundo de olho fechado. Aí eu abria, o pessoal de olho fechado, fechava. Daí um pouco eu fazia assim, todo mundo de olho fechado, e o mestre da música colocou a música, e eu naquela, né? Foi 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e nada. Dali um pouco foi... Rapaz, e agora? Aí eu não abri mais o olho, já não sei mais nada, e eu fui levado. Eu só sei que o que atrapalhou o meu trabalho foi que eu fui com a preocupação que aquilo era droga. E o trabalho inteiro, a primeira parte, começou às 20 horas. A primeira parte toda eu fiquei preocupado como que eu vou falar para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família, para os meus amigos, para o grupo de pessoas com as quais eu tenho convivência, que eu recaí. E eu ficava, esse negócio é droga. Esse negócio é droga. E aquela música, né, e eu não abri mais o olho, e eu ficava ali. Daí me vinham imagens, e eu falava, esse negócio é droga, meu Deus do céu. Agora, como que eu vou chegar e falar para minha mãe, é droga, esse negócio é droga, o que eu estou fazendo? Nunca mais. Né? E começou 20 horas. Dali um pouco eu vi uma voz bem ao fundo falando assim, são 22 horas. Quem quiser consagrar, tomar o segundo despacho, é só entrar na fila. Aí já havia mudado um pouco tudo aquilo, né? Havia dado uma amenizada. Eu abri o olho já pensando, vou nada, não quero. O que aconteceu? Um rapaz do meu lado, 16 anos, olhou para mim dando risada e falou, vamos? Eu falei, pensei em falar para ele, não. Mas olhei na fila, mulher, criança, tinha uma senhora na época com 105 anos, né? Estava lá também, consagrando o chá.
E eu pensei comigo, eu não vou perder para esse povo. Daí já tinha mudado o clima. E eu entrei na fila novamente. Entrei, todo mundo foi, consagrou, né, o segundo despacho. E eu tomei também. Mas só foi o momento de eu tomar, dar a volta, que era um arco, onde ficava o mestre servindo. Só deu tempo de eu tomar a bebida, fazer a volta atrás do arco, a porta da igreja estava aberta, eu saí com tudo. E já saí fazendo limpeza, a gente chama de limpeza, vômito. E ali, eu não sei quanto tempo, vômito, e a cabeça, e vendo coisa, ouvindo voz, né? E aquela limpeza toda. E os irmãos, né? E aí, irmão, como que tá? Fui no banheiro, né? Como que o irmão tá? Tô bem, tô bem. E dele vômito. Aí, quando deu uma amenizada, eu voltei, né? Aí, o trabalho continuou. Concluíram, 00h15, fecharam os trabalhos. Todo mundo se reuniu no refeitório, né? E uma coisa que eu acho admirável, eu fiquei muito admirado, que antes de começar o pessoal estava fazendo um lanchinho. E após, todo mundo também foi fazer lanche, se alimentar. E eu nem pensar, não conseguia se alimentar, não tinha como. Aí o mestre chegou para mim depois do trabalho, dando risada. E aí, irmão, quer mais um pouquinho? Eu falei, não. Ele falou, mas você não falou que era droga? Que droga é essa que você não quer? Na hora, a ficha caiu. Porque o cara que cheira, o cara que bebe, o cara que fuma, qualquer substância ilícita, a gente não para. Eu lembro que quando eu bebia até desmaiar. Vicia, né? Vicia. E você quer mais. Essa medicina não, meu irmão. Para você tomar uma segunda dose, um segundo despacho, e tem algumas comunidades aí, algumas igrejas, não vou estar citando o nome delas, não vejo necessidade, que você vai lá, você é obrigado a tomar. Eles te servem aquela quantidade no copo e tem que beber, né? E 2, 3 vezes, às vezes, dependendo do local. E você tem que consagrar, tem que tomar, né? E a partir daquele momento, eu ainda continuei com o pensamento de não beber mais, né? Porque foi muita informação. Mas durante a semana, quando foi ali por terça, quarta-feira, lá no domingo, na segunda, eu senti um pouco a força da medicina. Mas por quarta-feira, a minha cabeça já tinha mudado, né? Eu já tinha compreendido um pouco de tudo que aconteceu. E o que ficou muito forte para mim foi que mulheres grávidas, crianças, pessoas de idade tomavam aquela bebida. E todo sábado, nessa comunidade lá, eles fazem trabalho. E eu pensei comigo, eu vou de novo. Porque esse meu amigo falou, vamos, eu falei, vamos, né? E não me arrependo. Está indo para 9, 10 anos que eu consagrei pela primeira vez a Sagrada Ayahuasca. Tem a linha do Santo Daime, tem a linha da Barquinha, tem a linha xamânica. E eu andei por todas elas, assim, menos a Barquinha, que a Barquinha está mais lá para cima, aqui no Paraná. Não lembro se tem algum grupo, mas deve ter. E eu sei que, para mim, é um remédio. Porque eu era uma pessoa agitada, nervosa, qualquer coisinha, eu ficava brabo, né? Esperneava, xingava, gritava, queria sair na mão. Eu sempre fui assim, uma pessoa do repente. Né? De repente, quando eu vi, eu estava com o pé na cara da pessoa. Sempre, desde moleque, o meu gênio é assim. Né? Sempre fui briguento, agressivo. E uma coisa que me chama muita atenção dessa medicina é que na terceira sessão que eu participei, eu fui um dia na casa da minha mãe, aí conversando com ela, um determinado momento ela olhou para mim e perguntou, o que está acontecendo com você? Eu falei, por quê? Ela falou, você está diferente. E aquilo foi uma chavezinha assim, eu pensei, espera aí. E eu percebi que realmente eu estava ficando mais calmo, mais harmonioso. Eu falei, esse negócio é remédio. Rapaz, o poder dessa bebida, esse negócio é remédio. E eu, né, de 9 para 10 anos, aí estou nessa caminhada, sou muito grato, e eu vejo
a vida das pessoas mudarem, melhorarem, né? Para quem tem depressão, problema com álcool, drogas, pessoas curiosas, né? Então, quem se permite é uma mudança, mas não é para todo mundo. E existe um chamado, né? Eu fui 4 anos convidado. Enquanto eu não senti aqui dentro o chamado, não adianta. Então, pode tua mãe, teu pai, o mestre tal, o presidente, seja lá quem for te convidar. É aqui dentro. Para tudo, chamado aqui dentro. Para o dom que cada um de nós tem também, ele vem de dentro. Não é porque o pai, o professor, alguém nos passou. Não. Nasce de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. O mundo externo, nossos olhos estão ali atentos, né? Mas algumas coisas nos chamam a atenção, algumas coisas nos interessam, outras coisas a gente passa por cima. Então é sempre de dentro para fora. Sempre. Para a gente se resolver com o mundo, é de dentro para fora. Você resolve aqui dentro e lá fora fica tudo certinho. Tudo maravilhoso. Quantas sessões você faz por mês, participa? Pois é, como eu falei, é onde eu fui iniciado, a União do Vegetal. Faz muito tempo que eu não participo de lá, porque lá o homem não pode usar barba, tem algumas regras, e eu era e sou amigo dos mestres ainda, né? E em um determinado dia eles chegaram para mim e falaram: irmão, tem a tal irmã e o mestre, falaram que o irmão pode continuar conosco, mas vai ter que tirar a barba, né? O cabelo o irmão pode deixar porque o irmão é artista, mas a barba é uma lei pétrea, o irmão vai ter que tirar. Eu falei: pois é, então eu acredito que eu não vou poder mais frequentar, porque a minha barba e o meu cabelo, eu fiz um pacto, um acordo, um combinado com a força superior, o Deus da minha compreensão. O Deus da minha compreensão, ele não é católico, não é evangélico, não é protestante, ele não tem religião nenhuma. O Deus da minha compreensão é o que eu falei, é essa energia que nos movimenta aqui, é essa água, né? É inexplicável. Ele é vivo para mim. Para os outros, eu não sei. Então, eu parei de frequentar lá por isso, e dali também eu fui encaminhado, né, através de alguns amigos, a conhecer o Santo Daime, a conhecer alguns grupos xamânicos, fiz amizades, tenho amizade com eles ainda, muitos. Algumas dessas pessoas são meus amigos, participam de alguns trabalhos conosco. E então eu fiquei com uma comunidade que, conforme os dias foram passando, no Santo Daime, é um grupo maravilhoso que eu amo também, mas é uma organização religiosa, né? Então lá eles também têm algumas regras, algumas diretrizes, né, que seguem o trabalho deles. E você tem que praticar aquilo. E eu já sou de espírito livre. Você não quer seguir doutrina. Não é que eu não quero seguir doutrina, eu amo a doutrina. Mas eu vejo que algumas coisas não há necessidade, principalmente quando é imposição. E na linha xamânica também, que é uma linha mais livre, mais aberta. Então a oportunidade foi surgindo da gente fundar o nosso próprio grupo, né? E na nossa comunidade, eu sempre falo para os irmãos, nós não temos nada para ensinar, para pregar para ninguém. Porque todas as pessoas que chegam até nós, eu não vou buscar ninguém, não vou procurar ninguém, né? Então as pessoas são encaminhadas. E cada pessoa que chega até nós, ela já vem com a formação religiosa dela. E as faculdades que ela fez, os cursos, vem com conhecimento. Então, o que nós fazemos é simplesmente servir a medicina tradicional indígena, as medicinas, né? O rapé, a sananga, a ayahuasca, o cambu, né? São todas medicinas tradicionais dos índios e que hoje estão sendo espalhadas cada vez mais, né? Através das mídias sociais. E é muito importante isso, porque só as pessoas que se permitem conhecer e veem na sua própria vida. Você pode ser convidado por uma pessoa, por um mestre,
E tudo que ele te falar, a hora que você consagrar pela primeira vez, cai por terra. Porque a tua experiência vai ser única, vai ser diferente da de qualquer pessoa. E o nosso grupo, ele foi surgindo naturalmente. Porque o Santo Daime eu amo, tem vários amigos lá. Então, quando eu percebi que também não era o meu lugar, que existiam algumas exigências, né? Eu vou falar de um trabalho que eu participei uma vez. O Felipe já me viu de terno amarelo, que eu amo muito. E eu participei do trabalho no Santo Daime, todo mundo de branco e tal, e eu cheguei com meu terno amarelo. Aí fui chamado a atenção por causa do terno amarelo. Eu falei, tudo bem, participei e tal. Eu falei, bom, se a cor, eles pedem para vir com cor clara, e o amarelo para mim é uma cor clara, e todos estavam de branco, eu falei, tudo bem. Aí uma outra vez eu fui com uma touca, era inverno, uma touca de palhaço que eu ganhei, e eu lá naquele trabalho da igreja, então tem o lado onde ficam as mulheres e os homens do lado de cá. E eu recordo que eu estava com aquela touca de palhaço, inverno, bem frio, e o pessoal ali com os inários, bailando e lendo o inário, e algumas irmãs do outro lado, inclusive irmãs que a gente tinha amizade, conhecia, elas olhavam para mim e davam risada. E o comandante do trabalho, ali no centro, ele olhava para as irmãs, elas dando risada dele, olhava para mim com aquela touca de palhaço, ali um pouco do que ele chamou uma pessoa responsável, que ele chama de fardados, né? E aquele irmão chegou para mim e falou, o mestre lá, o padrinho, pediu se você pode fazer o favor de tirar a touca. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei a touca, tirei, coloquei no bolso, né, e continuei. Então, são essas coisas assim que eu falei, não, vamos deixar o pessoal mais à vontade. Lógico que não dá para deixar todo mundo totalmente à vontade. Sim. Ainda mais dentro de um trabalho espiritual, né? Ernie, conta um pouquinho pra gente da onde veio a Ayahuasca, o que é a Ayahuasca? Para quem está nos assistindo e quer entender um pouquinho. Pois é. A gente vai caminhando para as perguntas, né? Na União do Vegetal eu ouvi uma história, e eu não posso falar dela, né? Existem alguns segredos lá, alguns mistérios, né, dentro da ordem. Aí no Santo Daime, o mestre Irineu, né, conheceu a Ayahuasca, né, o vinho das almas, que os índios chamam, e o mestre Irineu teve a experiência dele e ele recebeu um chamado, né? Não posso falar muito sobre o Santo Daime, que eu não sou daimista, mas já tomei e amo e respeito a religião do Santo Daime. Então, o Santo Daime, que é conhecido hoje mundialmente, foi através do mestre Irineu, né, que teve uma experiência com os índios, e ele, dizem, e segundo ele relatou, ele teve uma experiência com a Virgem Mãe, Maria Santíssima e tal, e ela passou algumas orientações para ele. E desse momento ele começou a reunir algum grupo de pessoas, e o Santo Daime foi se espalhando e é do jeito que é conhecido hoje. E também, logo em seguida, não posso falar bem a data e o período, mas surgiu daí também o Padrinho Sebastião, que é também uma linha do Santo Daime. E o Padrinho Sebastião parece que fez com que o Santo Daime fosse propagado mais rapidamente, né? Aí a linha xamânica é onde vem dos índios, né? E tá aí. Hoje os índios, inclusive a nossa comunidade em Araucária, esse ano a gente recebeu um grupo de irmãos indígenas lá do Acre, né, da tribo Runicuim, e teve mais um grupo de índios ali, eu só não lembro a etnia deles. Então a gente está sempre envolvido, tem alguns irmãos que gostam mais de estar com a linha xamânica, às vezes estão conosco, às vezes estão lá. A semana passada, retrasada, tem algumas irmãs que frequentam ali a nossa comunidade. A gente vai lá no trabalho de Santo Daime, vai ter um evento, vamos junto. Eu falei, eu não vou porque eu tenho compromisso, mas gostaria de ir, elas foram. Então é isso, a gente procura estar junto com esses irmãos, né? E
Eu só posso falar para você que a Sagrada Ayahuasca é milenar. E dentro dos séculos, os homens e as mulheres que são chamadas, né, têm o contato, né, acabam tendo esse despertar e vão lá conhecer. E esse ritual é feito uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma Então, vez você por me mês? fez essa pergunta, eu acabei esquecendo. Na União do Vegetal, todo sábado tinha sessão. Quando nós iniciamos a nossa comunidade, nós fazemos um trabalho às sextas-feiras, que é voltado mais para o pessoal de Umbanda, e no domingo a gente procura fazer mais na linha xamânica. Então, são 2 sessões por semana que eu realizo, que nós realizamos lá. Por que eu falei que na sexta-feira é mais voltado para o pessoal da Umbanda e no domingo mais a linha xamânica? Nós não estamos vinculados a religião nenhuma, né? Nós não somos daimistas, nós não somos xamânicos, e nem a União do Vegetal, que é a comunidade onde eu me batizei. O Sagrado Ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ela, né? Que algumas pessoas vão se identificar e outras não. Algumas pessoas realmente precisam e outras não. Como eu já falei, essa medicina é um remédio. Tá. Como durante a minha vida eu venho participando de vários grupos teológicos de estudo, eu sou amigo de padre, eu sou amigo de pastor, né? E algumas outras ordens, né? Pessoal da Rosa Cruz, da Gnose, a gente sempre acaba tendo alguns amigos, né? E me empresta um livro, eu leio, quando eu posso participar de algumas comunidades eu vou também, e a minha mente foi ficando, né, livre. Hoje em dia, eu não tenho por que ficar ensinando os princípios católicos, evangélicos, nem da Umbanda. Lá na nossa comunidade, os trabalhos de sexta-feira, quando alguns irmãos chegam, trabalho de Umbanda, eu falo, não, aqui não é Umbanda, nem Quimbanda e nem Candomblé. Ah, mas como que é? Fala que assim, é uma festa espiritual. Se você tem o dom da mediunidade, se você trabalha com a incorporação, para mim é indiferente, no sentido assim que parece às vezes arrogante, prepotente. Não, para mim é indiferente realmente a entidade que você vai trabalhar dentro do trabalho, se é Preto Velho, Exu, Caboclo, Herê, Baiano, independente da entidade, eu falo assim, essa energia é tua. Quem é responsável por cuidar dela, por zelar por ela, você recebeu esse dom, essa capacidade, então a responsabilidade é tua. Para mim, o que nós fazemos aqui é servir a medicina, né? E dentro do trabalho, se você sentir uma energia de caboclo, tem pessoas que foram lá e frequentavam a igreja evangélica. Aí eu falei, você está pronto? Estou. Aí frequentou uma vez, gostou, voltou na outra. Já na terceira, quando veio a pessoa estava lá incorporando um caboclo, falando, a pessoa está vindo de dentro da igreja evangélica e quando menos espera está lá incorporado com caboclo, com preto velho, com, né, qualquer outra entidade, marinheiro, baiano. E algumas pessoas nos nossos trabalhos, que a gente faz trabalho também em chácaras, né? Eu olhava assim a pessoa lá no canto, incorporada, terminava o nosso trabalho, o ritual, eu chegava para a pessoa e perguntava, você frequenta algum terreiro? Não, nunca frequentei. Curioso, né? E várias vezes isso aconteceu. Quando eu prestei atenção, eu falei para mim mesmo, vou ter que iniciar um trabalho voltado para esse povo. Porque muitas pessoas que não frequentavam nenhum terreiro passaram a ter a incorporação com as entidades, porque já nasceram com isso. Essa mediunidade já está nelas, veio com elas. E demos início. E é tão interessante e tão importante que muitas dessas pessoas às vezes estavam confusas, né? Com coisas que aconteciam na vida delas. Algumas ouviam vozes, algumas eram chamadas de loucas pela família, algumas, através da família, tiveram que procurar ajuda médica, psicólogo, psiquiatra, algumas tomaram remédios e outras nunca tiveram problema nenhum, com depressão e nada, né? E quando elas se permitem e deixam as entidades virem trabalhar, eu falo assim, eu gostaria de conhecer mais. Falo, a internet está cheia de informação. Tem vários livros. Você pode ir em qualquer terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé.
O que o pai de santo ou mãe de santo vai passar para você lá dentro é a experiência dele. E geralmente essas pessoas recebem as informações direto das entidades. Porque se você está em um terreiro e você quer se consultar com um preto velho, com qualquer outra entidade, você está precisando de uma ajuda aqui, e você não frequenta, não tem conhecimento nenhum, você vai lá conversar com o preto velho. E o preto velho vai te passar algumas orientações, o caboclo, né, ou seja lá qualquer for a outra entidade. Né? Então, assim, eu sempre deixo as pessoas tranquilas. Temos irmãos aqui já que frequentam, foram criados dentro da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé. Né? Então, essas pessoas podem te falar. Mas, se você realmente tem esse dom da incorporação, você tem a mediunidade, a tua entidade vai falar com você. E é fato. Né? Então, o mundo espiritual é só para quem vive ele. E a Sagrada Ayahuasca é isso. E tem alguém que pode fazer, que consagrou, que fez a medicina já algumas vezes e que chega a um ponto de que ela não precisa mais fazer a medicina? Ela não precisa mais passar por isso? Eu vou citar o meu irmão. Então, foi lá no início, eu acho que eu devia ter uns 3, 4 anos já consagrando. E às vezes eu comentava com eles, né? Que é família. E ele falou assim, uma hora eu quero ir com você. Curioso, né? Não tem problema nenhum. Toca a vida, tem a empresinha dele lá. Mas só que, como eu conheço várias comunidades, eu falei o dia que... Na época não tínhamos a nossa comunidade ainda. Eu falei, o dia que eu for levar ele, eu quero levar em tal igreja, que lá o trabalho é mais tranquilo, mas é mais suave. E eu lembro que eu cheguei... Se não me engano, era um sábado. Eu cheguei na casa da minha mãe, que eu tinha combinado com meu amigo para ele passar me pegar, e de lá a gente ia lá para o trabalho da igreja. E nesse dia meu irmão estava lá. E ele não tinha compromisso nenhum. Aí eu conversei, tá indo para onde? Eu falei, tô indo lá na igreja. Eu falei, eu quero ir. Não tem compromisso nenhum hoje. Eu falei, então vamos. E ele foi. Nunca tinha tomado. Ele chegou lá, eram 2 copos desse tamanho. Eu fui falar para ele, não. Aí eu pensei comigo, mas faz tempo que ele quer ir. Como que eu vou dizer para ele agora não, se eu falei para ele que estou indo? Mas eu não fiquei tranquilo, confortável, porque eu sabia que o trabalho lá era muito intenso. E ele foi. Rapaz, eu só sei que depois do trabalho ele falou, cara, muito bom, maravilhoso, mas não é para mim, eu não quero mais. Inclusive, eu vou indicar pessoas, né? Mas não é para mim, eu não preciso, né? Mas ele gostou, só que ele não tem porquê. Então, temos alguns irmãos que estão conosco que consagram uma vez por mês, cada Você sabe, 6 meses. que a minha irmã teve uma experiência muito parecida com essa. Uhum. Também, então deram 2 copassos para ela e trancaram ela em uma sala e ficou um segurança. E falou assim, ó, só vai sair daqui quando todo mundo estiver bem. E ela ficava pensando como sair dali. Essa era o trabalho dela. Ficou pensando o tempo inteiro, como que eu saio daqui? Esses processos, o que a Sagrada Ayahuasca, as medicinas, né, o Santo Daime faz? Ele trabalha diretamente no nosso consciente e inconsciente. Então, a nossa caixinha preta, tudo que está armazenado aqui. Quando eu falei para vocês que no meu primeiro trabalho fui com a preocupação de que era uma droga. E eu sofri porque, durante o trabalho, quando eu mudou tudo dentro de mim, a minha visão, meus pensamentos, ficou tudo muito rápido, mais sensitivo. E minha cabeça, isso é droga, isso é droga. Então, eu fui com essa preocupação, eu sofri. Então, quando você vai, a gente procura falar assim, vai, no dia que você não tenha compromisso, não tenha horário para sair, se entregue, mantenha os olhos fechados, respiração profunda e vá, deixa a medicina te levar. Se você vai com preocupação, você vai sofrer, porque ela vai trabalhar aqui dentro, na caixinha preta. Nós estamos em 5, 10, 20, 80, 100, 200, 300 pessoas, independente da quantidade de pessoas que estão no salão, que estão na chácara. Todos tomam da mesma garrafa.
a mesma medicina, mas cada um vai ter o seu próprio trabalho. E todas as vezes que você beber essa sagrada medicina, vai ser diferente. Tá indo de 9 para 10 anos que eu consagro a ayahuasca. E todas as vezes que eu vou consagrar, você acha que eu não fico um pezinho atrás? Quando está tudo certinho, estou tranquilo, não tenho preocupação nenhuma, eu consagro e é maravilha. Mas se eu for com alguma preocupação, algo aconteceu durante a semana, e eu levar aquilo para o trabalho, a minha mente vai estar com isso, né? E o acesso que essa medicina vai colocando a gente, ela vai abrindo portais. Algumas pessoas chegaram, e eu sempre pergunto, qual a tua religião? Frequenta alguma igreja? Não, sou ateu. Cara, que maravilha, você é ateu, você é Deus, você não precisa de mais nada, você tem todo o poder. E a pessoa vai uma vez, vai duas, vai três, dali um pouco ele vai mudando, não, espera aí, tem algo mais. Tem algo E ele muda a compreensão dele, né? Então algumas pessoas chegaram lá, sou ateu, maravilha, é isso aí mesmo. E a própria medicina, trabalhando aqui no consciente e inconsciente da pessoa, vai mostrando para ele que existe algo muito mais. Então, assim, como compreender Deus? Cara, estamos respirando Deus aqui, é o fôlego de vida, ele está aqui no meu corpo, a maior parte do meu corpo é água, né? E é uma energia, saiu da onde? Da nossa mente, toda essa criação. Olha a roupa que estamos usando, olha tudo que está aqui. Saiu da onde? Da mente humana. A gente imagina, vai, rabisca e cria. Então, o ar que nós respiramos, a água que faz parte do nosso corpo e essa energia mental. Isso é Deus. E é simples. E é difícil compreender Deus pela simplicidade que é a compreensão de Deus. Ernie, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a experiência ou que você passou, ou que alguém que você estava servindo a medicina, que foi assim a mais complicada, assim? Como foi? Você pode falar um pouquinho? Olha, teve uma que foi muito intensa. A pessoa, o rapaz, ele obeso, mas ele já havia feito a redução de estômago, bem grandão, potente. Então ele me procurou, que eu faço um atendimento individual, eu chamo de ritual específico, e ele me pediu, através de uma pessoa que já me conhecia, participava conosco, falou, procura o Ernie, conversa com ele, e ele me ligou. Daí eu perguntei qual dia que era, ele falou, quarta-feira eu posso ir. Daí a gente agendou o horário logo após o almoço. Ele toca violão, tocava em uma igreja e tal, acho que ainda toca. Ele chegou lá. Aí eu expliquei para ele como que funcionava, já por telefone, já tinha passado algumas dicas, alguns vídeos também. Nós temos anamnese, que tem que ser preenchida, né, para a pessoa poder participar. Perguntei se ele tomava alguma medicação controlada, né, e não tomava remédio nenhum e tal, a não ser com a questão do problema de saúde dele. Dependendo da medicação, eu peço para que fique de 1, 2 ou 3 dias, se a pessoa conseguir ficar sem medicação. Quando a pessoa toma remédio, eu vou graduando, eu não sirvo copando, eu vou preparando a pessoa, né, fisicamente, psicologicamente, até quando eu vejo que ela está pronta para consagrar um pouco mais, eu sirvo. E essa pessoa, fizemos um trabalho maravilhoso, eu e ele. Era meio que época de inverno, fiz uma fogueirinha, tem um espaço da fogueira, fiz uma fogueira, iniciei o trabalho dentro de casa, lá no nosso espaço, servi a medicina para ele. Primeira parte dura de 1h30, 2 horas, aí a gente muda a frequência, a primeira parte é concentração, com música de meditação, e a segunda parte, aí eu mudo a frequência musical, mudo o ritmo da música. Eu servi para ele o primeiro despacho, fez a primeira parte, aí fomos para a segunda parte, servi mais um tanto para ele. Eu falei, que tal a gente sair lá fora agora, acender a fogueira, ficar em volta da fogueira? Beleza, toca violão, toca, então vamos tocar um violãozinho. Aí ele veio, foi um trabalho maravilhoso, só eu e ele, tá. Eu falei, e domingo, todo domingo tem trabalho aqui. Logo após o almoço, às 13 horas, a gente realiza um trabalho. Eu vou vir.
Então, beleza, bem. Aí ele foi no domingo. Na quarta-feira foi só deslumbre, só maravilha. Ele foi no domingo. Daí no domingo tinha mais pessoas. A gente devia estar em umas 30, 40 pessoas. E aí nesse dia não era eu que estava servindo. Aí o irmão que estava servindo serviu uma quantidade um pouco maior de medicina para ele. E tá. O trabalho iniciou. Dali um pouco veio a limpeza. Né? A gente prepara uns baldinhos e tal, para a pessoa. Às vezes não dá tempo de ir ao banheiro, então a pessoa tem. Não são todas as pessoas que têm o vômito. Vai vomitar, vai. Não é todo mundo que tem. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, tomou 3 copos, ficou como se não tivesse consagrado nada. Hoje de manhã ele está de folga hoje, né? Eu não tive também. Então, você Não. consagrou. Eu não tive. Então, aí o que acontece? Não é para todo mundo essa questão da limpeza. E esse rapaz, ele teve o vômito assim, espontâneo, inesperado, e daí o pessoal teve que vir, que trabalha junto da organização, fazer limpar ali, tal, onde ele estava. Nós arrumamos um local para ele ficar deitado, daí colocamos ele lá deitado. E eu para lá, para cá, andando, cuidando, observando o pessoal. Tem alguns irmãos que nos ajudam, né? E ele deitado começou a brigar com o monstro que habitava ele. Eu não te quero aqui, saia daqui. Tá. E ele naquilo, né? E os irmãos sentados no momento de concentração, todo mundo ali fazendo seu próprio trabalho. E quando a pessoa começa a falar alto, andar para lá e para cá, a gente sempre tem algum irmão que pega essa pessoa e leva para um espacinho separado, como você falou da tua irmã, e deixa ele separado no cantinho e alguém fica cuidando, né? O que a gente pode fazer depois que a pessoa consagra? É arrumar um local para ela deitar, se ela começar a sentir frio, uma coberta, água e um local onde ela consiga fazer a limpeza dela, caso ela tenha, né? Que é o vômito. E ele lá nesse processo dele de exorcizar aquele bicho que estava incomodando ele mentalmente, né? Porque ele também, antes de tudo, ele tinha passado por um processo e fazia poucos dias que ele tinha parado de usar a cocaína. Então ele foi para um trabalho de libertação também. E ele, naquela luta interior dele, aí tinha um irmão lá, que eu sempre falo assim, quando a pessoa está no processo dela, gritando, chorando, com medo, assustada, tudo isso faz parte do processo, né? O vômito, você precisar ir no banheiro, o suor, tudo isso são limpezas. E ele, naquele processo dele de exorcismo com ele mesmo, eu falo assim, deixa a pessoa lá. A única coisa que a gente pode fazer é água, coberta, né, um papel para ajudar ela a limpar a boca, caso, né, precise, e colocar ela deitada. E às vezes tirar de perto dos irmãos que estão na concentração, para não atrapalhar o trabalho dos irmãos. E ele, quando entrou naquele processo dele, veio um irmão e tocou nele e pediu, irmão, você consegue se acalmar? Para que esse irmão fez isso, rapaz? Parece que aquele monstro que ele estava tentando, brigando ali interiormente com ele mesmo, saiu para fora. Aquele rapaz levantou, grandão. E aqui ninguém me toca, ninguém me manda, se transformou. E daí nós sabemos, vários homens lá, ninguém quis chegar perto dele, o cara é grandão. Aí eu tive que chegar, ele falou, meu irmão, vem cá. Ele olhou para mim, se ele me reconheceu. Aí ele deu uma acalmada, vem aqui, fica conosco. Aí um outro irmão também que sempre me ajudou, o irmão Johnny, né? Sentou na cadeira que eu costumo ficar sentado, e os irmãos continuaram, eu falei, continua o trabalho de vocês. E ele, daí, irritado, se transformou num monstro. Ele queria briga, queria confusão daí, porque foram trabalhar o trabalho dele. E o que aconteceu? A nossa força espiritual em oração jogou ele de costas no chão. E isso era logo após o almoço, 1h, 1h30, 2 horas. Do jeito que ele caiu de costas ali, ele ficou até mais ou menos umas 5 horas. Aquele homem urrava, gritava, mas assim, a todo pulmão. E aquele dia eu pensei, hoje vai dar problema. Aí, qual a força que nós tínhamos? A oração. Aí eu fiquei de cócoras próximo dele, ele deitado, urrando, gritando, xingando.
e o irmão Johnny sentado na cadeira dele, e os outros irmãos daí, a gente só fazia assim, continua o trabalho de vocês, quem quiser se retirar, vai lá no bode da fogueira, acha outro espaço da casa, fiquem à vontade. E nós ficamos ali. E ele naquele processo. Aquele dia foi muito intenso, né? Perrengue. Ainda bem que ele não resolveu agredir ninguém, porque ele tinha força para jogar qualquer um no chão. Mas e ele ficou deitado porque ele não conseguia Não levantar. conseguia levantar. Eu falo assim que a nossa força espiritual, as nossas entidades, os nossos mentores espirituais que trabalham energeticamente conosco na casa, mantiveram ele ali. Porque se ele consegue levantar, Ninguém segura. ninguém segurava ele. E depois do trabalho, ele falou alguma coisa? Ele comentou algo? Ele se encantou. Ele falou, eu fui libertado de monstros que me atormentavam, de coisas que me incomodavam. E ele passou a frequentar assiduamente conosco em vários trabalhos. Ele era caminhoneiro, mas devido à dependência química dele, ele parou de trabalhar como motorista de caminhão, família. O pai dele tinha restaurante na cidade, acredito que ainda tenha. E com esse reencontro com ele mesmo, ele voltou de novo a trabalhar. Ele gostava, sempre quis ser motorista de caminhão. Voltou a trabalhar com caminhão, está viajando para lá e para cá. Voltou com a esposa, que ele estava separado também devido à dependência química, e a vida do rapaz mudou. Então, é por essas e outras histórias que eu faço questão e entreguei minha vida para essa obra espiritual que hoje nós trabalhamos, né? Que são as medicinas indígenas. E também falo assim, tudo que nós compramos em farmácia, os índios já manipulavam na floresta. Para mim, o povo mais sábio da face da terra são os índios. Lá no Egito fizeram pirâmides, os gregos filosofia, e isso tá. Mas os nossos índios estudaram a nossa botânica, né? A nossa natureza. Você anda com eles na mata, eles falam, essa planta serve para isso, isso aqui vai te curar disso. E falam também que toda plantinha que nascer no teu quintal, ela tem um motivo de ter nascido ali. Eu dediquei a minha vida para essa obra, sabe? Não dá tempo de falar toda a minha trajetória, mas a dependência com álcool e drogas foi muito intensa, foi uma destruição total na minha vida. Foi muito cruel, muita dor, muito sofrimento. E se hoje eu estou liberto, há 21 anos, sem dependência química, parei com cigarro, bebida, não como carne também, tem 19 anos que eu parei de comer carne. Eu fiquei uns 6 anos sem açúcar, sem refrigerante. Aí eu tive uma recaída num pedaço de bolo vegano que uma amiga vegana fez. Eu inventei de comer aquele bolo vegano e voltei a comer doce de chocolate. Café e chimarrão tem mais de 2 anos que eu não tomo café, nem chimarrão. O chimarrão, há um mês e pouco, 2 meses atrás, com a querida, né, a namorada, ela gosta de chimarrão, daí um irmão acabou esquecendo um pacote de erva e a cuia dele. Daí eu olhei para ela brincando, o que é que sabe da gente tomar chimarrão? Ela falou, vamos. Daí eu preparei, a gente tomou, mas isso eu tomei umas 2 vezes e está lá chimarrãozinho. Essa mudança que ocorreu na minha vida, quando eu percebi que realmente a medicina sagrada ayahuasca me trouxe harmonia, equilíbrio, eu falei, isso é remédio. E eu vejo esse caso, como eu acabei de relatar, da pessoa que era dependente de cocaína, voltou para a vida normal dele, a executar o trabalho que ele gosta, voltou com a família, com as esposas, e os relatos são muitos. Tem casos de pessoas que chegaram tomando vários medicamentos, né, controlados por causa da depressão e tal, e hoje em dia não tomam mais. A gente não pede para que a pessoa pare de tomar medicação, que deixe de frequentar lá, conversar com o psicólogo. Não é isso. A gente sabe que a medicina pode ajudar. Então, que a pessoa continue frequentando o psicólogo, o psiquiatra, fazendo as terapias que ela tem o costume de fazer, né? E se ela achou que deve continuar consagrando a ayahuasca, que vá. Mas com esse processo, a gente percebe que a vida da pessoa vai mudando, da água para o vinho. E você tinha comentado também, Arne, de outras medicinas, né, que existem além da ayahuasca, que você conhece, que você pratica, né? Você pode comentar um pouquinho delas?
Eu sabia que essas perguntas aconteceriam, né? Eu procuro não falar cientificamente, Uhum. não quero. Algumas pessoas me chamam de mestre, de pai, de padrinho. Eu falo, eu sou mais um, sou mestre de mim mesmo, apanho para aprender algumas coisas, mas a sananga é uma medicina, é um colírio indígena. Eu, há uns 5, 6 anos atrás, foi me receitado usar óculos. E logo em seguida, eu já estava participando dos rituais. Eu participei de um ritual uma vez, na linha xamânica, e lá, num determinado momento do ritual, um irmão começou a aplicar sananga, esse colírio indígena. E eu, sempre curioso, me falaram os benefícios dela, né, que ajudava na visão. Os índios usam para caçar, né, tem toda uma história. E eu falei, quero experimentar. Experimentei. Arde, você fica de 5 a 10, que dependendo da medicina, você fica até 20 minutos. Assim, eu consagrei uma com o pajé Tadeu, o Runiqui também, alguns anos atrás. Ele havia trazido uma garrafinha lá da aldeia, essas garrafinhas de 500 ml de água, cheinha de sananga, fresquinha. Aquele homem aplicou, rapaz, meia hora, parece que tinha areia, e pegava fogo, ardia, e não conseguia abrir o olho, e aquele... Mas depois causa um alívio, uma sensação boa, gostosa. Hoje em dia, quando eu sinto a minha visão começando a ficar embaçada, eu tenho sananga, né? Sempre carrego comigo. A cada 15 dias, uma vez por mês, quando eu sinto a visão embaçando, eu aplico a sananga. É um santo remédio para mim. Também tem um caso de uma irmãzinha nossa que frequenta a comunidade conosco, Silvana. Os pais dela têm 70 e tantos anos, o pai e a mãe dela. Problema de catarata e tal. Será que vai ser bom para eles? Eu falo, pois é, a sananga é assim, você procura na internet, lá tem todas as informações, e dizem que é. E para mim tem feito muito bem, algumas pessoas usam. Veja com eles, se eles querem. E eles concordaram, começaram a aplicar. Quando eles voltaram a fazer a visita na oftalmologista deles, ela ficou admirada. O que está acontecendo? O que você... Mudou, clareou a visão deles. Eles falaram, estamos usando sananga. O que é isso, sananga? A médica ficou admirada, querendo saber. Eles falaram, é uma medicina indígena, é um remédio indígena. Então, a sananga é um colírio maravilhoso. A cada 15 dias, uma vez por mês, eu uso. Já era para estar usando óculos, né? Então, enquanto a sananga estiver me fazendo bem, eu vou usar. E ela, para mim, é só maravilha. Aí o cambô é do sapinho, que tem lá na Amazônia. Não, pode falar. E os índios extraem das costas do sapinho aquela resina que a gente chama de medicina. Esse é o que aplica na pele? Na pele, né? Uhum. Então, eu também aplico ali na comunidade, às vezes eu mesmo me aplico, né? Dependendo, para a mulher, a gente aplica de 3 a 5 pontos, né? Para quem está iniciando, tem algumas comunidades que eles já, né, gostam de fazer a pessoa entrar profundamente nesses trabalhos ritualísticos com as medicinas indígenas. Eu não, eu prefiro ir graduando a pessoa, né? Colocando, adentrando ela aos poucos nesse mundo dos mistérios da floresta. E nós temos lá essa medicina, né? Ela vem numa paletinha, uma madeirinha, os índios pegam essa medicina, revestem aquela madeirinha, ela seca, aí eles envelopam ela com um plástico e enviam para nós, aqui, né, nas comunidades urbanas aí. E também o rapé, né? O rapé... Eu tinha um problema de rinite alérgica, eu assoava o nariz praticamente o dia inteiro. E o rapé é feito de plantas medicinais. Eu vou usar uma planta que eu gosto muito, o alecrim. Ou lá para cima, na Amazônia, no Acre, tem a samaúma, que é uma das maiores árvores que tem lá. Os índios também fazem rapé dela. Pau-pereira, mulateiro. Então, são várias plantas, os índios colhem ela, queimam, aí pegam a cinza. Os índios falam que a cinza da planta queimada é o espírito da planta. Nós vamos morrer, o espírito volta a Deus. E como que a gente consegue compreender que realmente é o espírito da planta? Eles preparam
aquela cinza, eles colhem o tabaco, né, que eles plantam, né, o tabaco deles sem agrotóxico, eles colhem, deixam secar a folha e preparam ela, fazem aqueles rolos de fumo quando a gente compra aí na tabacaria e deixa secar. Depois daquele rolo pronto, seco, preparado ali, eles novamente pegam aquele rolo, abrem ele ao meio e novamente colocam ao sol para receber a energia do sol e secar. Quando ele está bem sequinho, eles levam, pegam o pilão e pilam ele até virar um pó também, o tabaco. Então, eles misturam o tabaco com a cinza da planta. Eu gosto de usar o alecrim, que é uma planta que eu gosto muito. Aí, eles misturam o tabaco com a cinza do alecrim. E quando você aplica o rapé, né, tem o tipi, que é mais ou menos isso aqui, né? Você aplica, coloca uma parte maior no teu nariz e aqui na boca você assopra. Você coloca uma quantidade de rapé aqui na mão e você divide. Meio o homem geralmente aplica do lado esquerdo e a mulher do lado direito, né? Fala em yin yang, positivo, negativo. Uhum. Então você separa meio, coloca aqui e assopra. E a cinza do alecrim, mesmo queimada a planta, você ainda sente a essência, o cheirinho do alecrim. Um rapé de menta, você continua, a planta queimada, ainda continua a essência da menta. Então, realmente, a cinza da planta é o espírito da planta. Porque queimada, só a cinza, ainda o cheiro permanece. Eu tinha rinite alérgica. Passei a usar rapé, conheci o rapé e tem me ajudado muito. Para quem é ansioso, agitado, nervoso, inquieto, quando você aplica o rapé, te traz uma paz, uma calmaria, você fica ali tranquilo, em concentração, né? Você realmente precisa escolher o momento, o horário do dia. Quando eu iniciei, eu aplicava o rapé pela manhã, porque você acorda, todo mundo geralmente acorda sonolento, todos acordam sonolentos, não querendo sair da cama, né? Então você faz o que tem que fazer, senta, aplica o rapé. Quando você aplica o rapé, você parece que recebe uma injeção de ânimo. Você já está pronto para encarar o dia. E alguns irmãos também aplicam o rapé antes de deitar, antes de dormir, porque vai ajudar, né? Tranquilizar, até na questão dos sonhos. Então, se for para falar de todas as medicinas, como eu falei, não vou falar de uma maneira científica, porque há muito tempo, antigamente eu procurava ler, reescrever, transcrever e repetir, para falar palavras dos outros. Aí eu conheci um mestre que ele falou, pare de fazer isso. Simplesmente leia o livro, leia a revista, o jornal. O que for para ficar, vai ficar. Se for necessário você ler novamente, leia. Use as tuas palavras, seja naturalmente quem você é. Então, deixei de ser aquele cara, eu sou escritor. Sou escritor, tá bom. E qual que é o maior escritor da história para mim? Eu digo assim, Pilatos. Pilatos foi escritor, claro. Jesus condenado, os judeus descendo a ripa em Jesus, crucifica-o e cobrando de Pilatos que realmente crucificasse o mestre de Jesus. E Jesus lá, crucificado, Pilatos fez aquela frase que atravessa os séculos. O que escrevi, escrevi. Jesus, o rei dos judeus. Para mim, o maior escritor da história. O que escrevi, escrevi. Não me preocupo com as palavras, assim, no sentido de colocar elas redondinhas, quadradinhas, né? Os pontos e as vírgulas. Lógico que para você publicar um livro, tem tudo isso. Existe essa necessidade. E eu sou o que eu sou. O Felipe já me conhece um pouco mais tempo. Claro. E Ernie, eu estava vendo um vídeo esses dias que era de um mestre yoga indiano, um dos maiores mestres yogas indianos. E ele falou assim uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, existe uma bebida no Brasil chamada ayahuasca. Essa é a única bebida que você tem que tomar cuidado. Eu falei assim, opa, eu já experimentei, né? Falei, opa, por quê, né? Fiquei curioso. E ele falou assim que o grau que a ayahuasca
te leva, o trabalho que a ayahuasca te faz, ele demorou anos para ter aquele preparo para receber aquilo. E a ayahuasca te dá muito rápido. Então, assim, eu achei bem interessante isso, sabe? Como você fala que a ayahuasca é para todos, mas a pessoa tem que estudar um pouquinho, tem que entender um pouquinho o que significa a ayahuasca, sabe? Achei interessante isso. Já teve alguém que passou mal e precisou não só vomitar, mas de atendimento médico mesmo? A gente costuma falar que muitos morrem. Lembra a bebida da morte, né? Ayahuasca, né? O vinho das almas. A partir de um primeiro trabalho, de uma primeira sessão com a ayahuasca, você pode ter certeza que a tua vida, você vai olhar a tua vida com outros olhos. Durante a sessão, você pode ir ao extremo do desespero, do medo, da angústia, querer sair correndo. Porque se você é violento, faz academia, jiu-jitsu, muay thai, isso já está em você, né? A medicina vai aflorar e você vai ficar bem. Então, alguém vai ter que conter. Como o Felipe falou algum momento atrás aí, que a irmã dele foi levada para uma salinha, para um quartinho lá. Ela foi levada para lá, mas alguém ficou com ela, cuidando dela. Então, isso acontece. E antes da pessoa ir consagrar, a gente pergunta, você toma remédio controlado, você tal. Então, todas essas perguntas preenchem a anamnese e tal. E a pessoa chega lá, quero tomar, não. Por que você quer tomar? Como você ficou sabendo de nós? Quem te indicou? A gente procura saber, né? Da vida da pessoa. Tá. Na meditação, você atinge a produção de DMT, que a meditação traz para a gente, ao longo período de prática, você vai atingir. Que é o estado de nirvana, né? Você vai atingir. É mais demorado, como você falou do guru, do mestre aí. Mas a ayahuasca, ela é tão maravilhosa que você está aqui, você já vai lá na frente, né? Mas para isso, lógico que precisa terem pessoas que tenham a própria experiência, que tenham firmeza dentro do trabalho, que consigam também em um ritual que o mestre, a pessoa que está de dirigente ali, ele também consagra a medicina. E serve para todos. Então, ele tem que ter a própria firmeza dele. E, para isso, são anos, né? Não é da noite para o dia. Algumas pessoas, sim. Tem pessoas que consagram e não sentem nada. Houve o caso de uma amiga minha que ela foi e ela tomou 5 copos. E não sentiu nada. Nossa. Incrível. Eu fui lá, tomei isso aqui, né? E temos irmãos que tomam 2, 3 copos e ficam como aquele que toma meio copinho, um copo. Então, é de organismo para organismo. E a Sagrada Ayahuasca é isso, ela vai fazendo uma limpeza mental, física e espiritual. E a meditação, ela acontece com o tempo cada vez melhor. Primeiramente, quando a gente inicia os trabalhos com essa medicina, essa prática de cura, primeiro a gente vai tirando as escamas do passado, da dor, do abuso, do sofrimento, da perda. E tudo isso a gente vai deixando ali através do choro, do vômito, da raiva, da ira, porque dentro do trabalho tudo isso vem à tona. E não é, eu já ouvi alguns irmãos falar, quando você for para uma sessão com ayahuasca, com o Santo Daime, você vá com um propósito. Hoje eu quero trabalhar sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre meu filho, minha filha. Você vá com um propósito. Eu, desde a primeira vez que eu não fui com propósito nenhum, eu simplesmente fui, deixa acontecer. E a medicina, ela vai trabalhar onde ela precisa trabalhar. Eu também fui assim. Uma coisa, assim, falando, uma das curas que foi muito boa para mim, eu falei para vocês lá no início, que a minha mãe abandonou meu pai, né? Ela abandonou meu pai, porque meu pai era músico, tocava, gostava de cavalo de corrida, criava cavalos e tal, e tinha a vida profissional dele, mas bebia, era mulherengo, tem toda uma história por trás disso. Aí minha mãe abandonou ele, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Cochipó da Ponte.
onde meu registro de nascimento foi feito, e voltou para o Paraná. E uma das lembranças que eu tenho do meu pai, é ele brigando com a minha mãe, tipo assim, puxou ela pelo cabelo. E eu, com 5 anos de idade, eu vendo aquela discussão, aquela briga, eu fui tentar separar. E meu pai não me chutou, ele simplesmente com a perna me empurrou, né? Eu, criança, eu saí dali, fui para a porta, sentei na porta, e a única lembrança que eu tenho é que coloquei as 2 mãos no rosto. Eu só fui lembrar e saber como era a fisionomia do meu pai através de uma fotografia que a minha mãe, quando abandonou ele, fugiu dele, na verdade. Eu só fui conhecer a fisionomia do meu pai através dessa foto que ela trouxe. Essa memória lá dos meus 5 anos apagou. Uhum. Então, durante a minha vida toda, uma das coisas que, dentro dos grupos de autoajuda, a gente estuda, a nossa sociedade é hoje o que é, com as pessoas aprontando, se drogando, e roubando e não sei o quê, sempre começa ali no berço, entre pai e mãe, né? E eu vejo que tem realmente isso. Então, eu passei a minha vida toda, quando o assunto era família, pai, mãe, e me vinha a oportunidade de falar do meu pai, eu começava a falar mal dele, com ódio, com raiva, com vingança. Eu costumava falar assim, se eu encontrasse meu pai hoje, eu mataria ele e tomaria o sangue dele. Aquela raiva, aquele ódio, aquela vingança, eu fui criado sem pai, meus irmãos, e minha mãe teve que trabalhar para sustentar a família, manter a família, a minha santinha. E eu carreguei isso por muitos anos. E logo que eu parei de frequentar a União do Vegetal, pela exigência de tirar a barba e tal, eu amo muito a União do Vegetal, é minha casa, né? Foi lá que eu conheci as Sagradas Medicinas. O que acontece? Eu fui participar de um trabalho do Santo Daime, em uma igreja do Santo Daime. Aí chegamos lá, já tinha um tempo que eu consagrava, já conhecia os trabalhos com a medicina, e ainda assim eu tinha essa mágoa, esse ressentimento do meu pai. E naquele trabalho, eu fui sem propósito nenhum, para nada. Vou lá participar. É um ritual. Era final de semana e eu poderia participar daquele trabalho. Chegamos lá, todo o processo, os irmãos começaram a servir o Santo Daime, eu entrei na fila também. Aí sentamos nas cadeiras, primeira parte de concentração. Era trabalho de concentração, se não me engano. E eu sentado ali, né, de olho aberto. Todo mundo, né, já tem autodomínio sobre o meu trabalho com a medicina. Eu sentado de olho aberto, a força já tinha chegado, eu na força do Santo Daime. Dali um pouco eu de olho aberto, meu pai veio, se apresentou. Ele veio vindo em minha direção, eu aqui de olho aberto, meu pai veio vindo em minha direção, eu fiquei olhando para ele assim, e falei, segue teu caminho. O que você veio fazer na terra, o que você tinha que ser feito, você fez. Eu te perdoo. A partir de hoje, eu te perdoo. Segue teu caminho. Rapaz, falando isso, não tem a dimensão do que isso aconteceu na minha vida. A partir desse dia, todas as vezes quando eu falo do meu pai, como estou falando agora para vocês, não é mais aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, e minha mãe ter abandonado ele, ter que ser ralado para criar a gente. Hoje eu falo com conforto, com paz no coração, mas a minha vida toda eu passei com ódio, com vingança. Eu falava, parecia que quando eu começava a falar do meu pai, eu estava em um palco de teatro, encenando toda aquela raiva, aquela vingança, aquele ódio. Depois desse dia, com essa sagrada medicina indígena maravilhosa, que nós que temos e tivemos essa experiência, as pessoas que já tiveram, rapaz, até minha cachorrinha, a Rebimbela da Parafuseta, ela pegou lectospirose devido à chuvarada que deu, e eu tinha ficado uns dias fora, daí minha mãe ia lá para tratar ela, eu deixei ela para o lado de fora do quintal para ela ficar à vontade na casinha, e ela pegou lectospirose. O que ajudou ela a se manter viva até amanhecer o dia, para depois ter o atendimento veterinário necessário, o olho vidrou, começou a babar, mudou totalmente. 5 horas da manhã, minha gatinha era filhotinha ainda, a chacrona. Eu estava dormindo, a gatinha nunca tinha feito aquilo. Ela pulou na minha cama, me acordou, a minha gatinha me acordou.
E ficou ali mexendo, tipo assim, levanta, levanta. E ela nunca tinha feito aquilo. Daí eu levantei, né? E a gatinha me olhando, eu acendi a luz. Aí ela foi, parou perto da minha cachorrinha. Aí bem bela, fui ver a cachorrinha, estava lá, boca espumando, olho vidrado. E eu fiquei olhando de agora, né? E ela perdendo os movimentos. Imediatamente levei no banheiro, dei um banho nela, sequei bem. E não era 5 horas ainda, e o dia tinha que amanhecer para daí levar no veterinário, né? Não vou acordar essas horas, não sei, ninguém vai me atender também nesse horário. Aí eu lembrei o qual? Tem a medicina na geladeira. Aí fui lá, peguei a sagrada ayahuasca, uma colher pequena, coloquei na colher, abri a boquinha dela e dei. Aí eu acho que ela teve o processo, a viagem dela espiritual também, e ela conseguiu amanhecer o dia, daí enrolei ela, fiquei com ela ali, né? Amanheceu o dia, já corri no veterinário, que é amigo meu também. E aí foi feito todo o procedimento, né? E ela se manteve. Então, a ayahuasca realmente acelera todo o processo na nossa vida. Algumas pessoas não se permitem, porque para alguns é assustador. Mas eu estou olhando vocês aqui, parecem pessoas tranquilas, calmas, com a vida resolvida, sorridentes, né? Pessoas assim consagram a medicina e só vê maravilha. Agora, quando tem muita dor, muito sofrimento, as pessoas sofrem. Hoje você indicaria a ayahuasca para quem, assim, Ernie? Uma das recomendações do Santo Daime é não convidar ninguém. Então, o Santo Daime tem essa recomendação, você não convida ninguém para consagrar, tomar o Santo Daime. A União do Vegetal, onde eu sou batizado, tem essa de você só vai participar de uma sessão deles, de algum ritual com eles, se você for convidado. Então, aí eu pensei, espera aqui você não pode convidar e aqui você só vai se for convidado. Falei, mas espera aí. E os curiosos? Não, os curiosos não têm vez. Não, e daí você também não pode ir lá de curioso porque tem a questão energética, energia. Porque dentro de um trabalho, de uma sessão, de um ritual, é formada uma egrégora, né? Então, nós juntamos as nossas energias e formamos uma egrégora de trabalho. E vai um curioso que não vai consagrar medicina, ele está ali de curioso. Então, muitas comunidades não permitem a participação da pessoa exatamente por isso. Porque a energia daquela pessoa não vai estar na mesma vibração. E quando fundamos a nossa sociedade, a gente decidiu abrir. E tem outros preceitos, outras regras, outras dietas que são pedidos e exigidos, né? Eu realmente prefiro deixar as pessoas irem conhecer. Algumas pessoas foram de curiosos e estão conosco até hoje. Dentro do próprio trabalho, tudo que eles haviam ouvido nas redes sociais, nos jornais, as pessoas que falam mal da medicina, que foram uma vez só, passaram mal, não se permitiram. Esse passar mal é comum dentro dos rituais. É necessário. Faz parte da limpeza. Existem alguns outros casos aí, que virou manchete de jornal a nível nacional, até mundial, às vezes. Mas aí você vai conhecer a história, né? O relato mesmo da pessoa que passou por esse processo, e até casos de óbitos, né? A pessoa já tinha um problema, né, psiquiátrico. Já tomava medicação, que às vezes não poderia ter. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? De menor, não consagra. Sentar com os pais e com a autorização dos pais. E qual que foi a pergunta que eu acho que meio saí fora dela? A pergunta é para quem que você hoje indicaria a ayahuasca? Então, voltando aqui, né? Então, no Santo Daime não pode convidar e na União do Vegetal só vai convidado. E eu acredito que esse chamado, eu fui convidado 4 anos e eu neguei, né? Eu tinha medo de ir porque eu acreditava que ia ter uma recaída, achando que era droga. E quando eu senti aqui dentro, eu recebi o chamado. Então, eu penso assim, Felipe, alguns irmãos, tem que ter uma página no Facebook, no Instagram, tem que divulgar mais, tem que... Meu irmão, isso não está no nosso poder e na nossa força. Independente da mídia social a qual a gente vai levar
esse conhecimento, a nossa experiência. Quem vai chegar até nós tem uma força espiritual que vai conduzir. Isso é verdade. Foi lá, participou, aí comentou com o pai, com a mãe, com um amigo. Ah, mas você foi tomar aquela droga. Ah, mas me fez tão bem e tal. Aí a pessoa fala uma vez, e quem convive com você no trabalho, na tua casa, vai perceber a mudança. Você sabe, Anny, só um ponto aqui. Quem me serviu a ayahuasca foi você e minha mãe. E desde quando a mamãe não quer uma coisa boa pro filho? Essa palavra aí. Eu sempre falo para meus amigos, as pessoas que me conhecem. Para os meus amigos, eu só ofereço coisa boa. É isso. É tão maravilhoso, mas a gente não fica convidando, a gente não fica insistindo, mas as pessoas... Eu lembro a primeira vez que a mãe de Felipe consagrou comigo. Foi um espaço, não era nosso, um espaço de uma irmã, de uma amiga também que desenvolve um trabalho... esqueci agora a palavra, né? Terapeuta, né? Ah, sim, a Então, terapeuta holística ali. E aí a mãe do Felipe estava lá participando, e eu fui para conduzir aquele trabalho, aquele ritual. E a mãe do Felipe estava lá. Tem toda uma história, não dá tempo de contar. E eu sei que dali, já no final daquele trabalho, a mãe dele teve um processão intenso. Que mudança, viu? E através o processo que a mãe do Felipe passou, que teve lá, para algumas pessoas não voltaria nunca mais. Foi muito intenso. Só que no final, ela falou assim, ó, eu tenho minha casa e tal, eu gostaria, você pode ir lá, né? Eu gostei. Tá? Aí fui conhecer a casa dela, servi a medicina, dali um pouco, o meu filho. Aí Felipe, fiz tudo lá na casa. Então, assim, coisa boa, a gente quer que... A minha mãe, hoje ela está com 85 anos, a minha mãe há 3 anos atrás, 4 anos, ela era para ter consagrado há mais tempo comigo. Mas meus irmãos não permitiam. Inclusive esse irmão que teve o processo, a mãe não precisa, está de idade, a mãe é diabética. A diabetes da minha mãe surgiu com 72 anos, né? A minha mãe começou a usar óculos com 60 e tantos anos. Então, eu falei, mas ela quer. E eu vou graduar ela. Aí um belo dia, com umas amigos que consagram a medicina, senhora de idade também, com o filho dela, amiga da minha mãe, combinamos, foi feito um almoço, elas almoçaram, eu falei, ó, ali pelo meio da tarde eu apareço, daí eu vou fazer um trabalho para nós. Aí cheguei lá, servi minha mãe de idade, né, 83 anos, está com 82 anos por aí. Aí eu servi isso aqui, eu só sujei o fundinho do copo para minha mãe. Não precisa muito, né? Uma pessoa de idade, tá? Sujei o fundinho do copo, coloquei água, ela tomou. A dona Maria, né, que era amiga dela, dona da casa, também já era acostumada a servar, serviu uma quantia boa, o filho dela também. Inclusive o filho dela tinha problema com drogas, né? Cocaína também. E ela me conheceu quando eu tinha minha barraquinha na praça, e conversando comigo eu falei da minha experiência de vida, dessa medicina maravilhosa. Ela falou, meu filho tem esse problema e ele precisa de ajuda. Eu falei para ela assim, se ele quer, se ele desejar me conhecer e participar das comunidades que eu participo, eu estou disposto a ajudar ele. Ele topou, ele foi. O rapaz abandonou tudo. Nesse dia, quando a minha mãe foi lá, ele já não estava usando mais nada. E a minha mãe, aí a gente arrumou uma poltrona para ela, colocou ela deitadinha, minha mãe evangélica, e esse rapaz e a mãe dele, eles são mormons, né? Então estava minha mãe evangélica, eles mormons, os donos da casa, minha mãe amiga dele, e eu lá. A minha religião é sem religião, minha religião é Deus, né? A minha religião é o ser humano, é as pessoas, é a natureza. Essa é a minha religião. Aí eu servi aquele pouquinho para minha mãe. Eu falei com eles, como a minha mãe é evangélica, eu vou fazer um trabalho com músicas evangélicas, né? Com música, o inário da harpa cristã e algumas músicas gospel. Pode ser, pode ser. Aí eu coloquei hinos da harpa cristã, e o trabalho começou, eu sentei na minha cadeira, eu gosto de ficar em posição de lótus, né? Eu me sinto confortável, eu fico 3, 4 horas ali sentado em posição de lótus,
uma posição que me relaxa, eu fico muito bem. E eles ali no salão, de vez em quando eu abro o olho, eu olhava e minha mãe estava deitadinha lá. Eu olhava a Maria no canto, deitada, o filho dela sentadinho. E a música evangélica, né, o Inário da Cristã tocando. Dali um pouco eu abri o olho, assim, vi uma movimentação, minha mãezinha estava deitada, ela só levantou, colocou os pezinhos no chão, colocou a mão na perna. Meu Deus, por que eu fui tomar isso? E ela meio que entrou em desespero, assim, né? E daí ficou assim, olhava para mim, e eu continuei sentado, só observando, e os hinos tocando, né? E ela ficou, olhava para lá, olhava para mim, olhava para Maria, e, né? Por que eu fui tomar isso? Meu Deus, e tal. Aí eu levantei tranquilo, calmamente, cheguei, peguei na mãozinha dela e falei, mãe, fica tranquila. A senhora não gosta de hinos? Faz o seguinte, ó. Mas você tomou um copão, como que você tá? Ela ficou preocupada comigo. Como que você tá? Eu falei, mãe, eu tô tranquilo, eu tô bem. Olha a Maria tá lá sentadinha, tranquila. Olha o Cristian, tá ali sentadinho, tranquilo. Faz o seguinte, deita novamente, fecha o olho, respira profundamente e se concentre na música, preste atenção nos hinos. A senhora não gosta de ouvir os hinos? Faça isso. Daí ela viu que estava tudo normal, não era nada do que ela estava vendo. Ela deitou novamente, fechou o olho, eu voltei e o trabalho continuou. Daí passou um momento, um período, ela levantou, queria ir ao banheiro. Aí eu chamei a Maria, falei, Maria, você pode acompanhar ela, faz favor? E a Maria foi com ela até o banheiro para encerrar a conversa. Ela entrou no banheiro lá, fez o que tinha que fazer. Ela voltou para a sala. Quando ela voltou para a sala, ela voltou dando risada. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou, eu vi um monte de índio. Uhum. E aí, ele começamos a conversar, e toda alegre, né? E todo mundo começou a dar risada. E é isso. Ela não consagrou mais, devido à idade, não tem necessidade. E meus irmãos também, né, não precisam. Mas ela foi uma experiência bacana. Então é isso, né? Eu só acho que, não sei como está nosso tempo, deve estar encerrando, mas acho que só a última pergunta, para ser bem brevezinho, que me chamou eu tenho uma curiosidade sobre a ayahuasca. Quando a gente toma a ayahuasca, né, toma a medicina, acho que a maioria das pessoas se transportam para a natureza. Tem alguma ligação? O que seria isso, assim, sabe? Eu acho isso muito interessante. Geralmente, normalmente, quase sempre acontece das pessoas decidirem por si só pararem de comer carne, mudar os seus hábitos alimentares, né? Então, tudo que tem na Mãe Terra, a Pachamama, nós temos aqui no nosso organismo. Então, nós somos feitos, né, dela. Independente se as religiões ensinaram isso. A natureza está em nós, né? Isso daqui sai da terra. Então, nós somos parte de tudo isso. A gente se alimenta do quê? Das plantas, que é a terra que nos dá, né? Então, tudo isso daqui saiu da matéria-prima. A matéria-prima vem da mamãe terra, né? Então, a nossa conexão com a natureza, eu sou defensor, eu amo a natureza dos animais. Eu trato meus animais, os animais de rua. Eu não gosto de passarinho preso em gaiola. Não vejo necessidade, não tem porquê. Se aparecesse um prefeito, um presidente, e colocasse uma lei, está proibido ter passarinhos em gaiola, cativeiro, viveiros, eu votaria nele com toda certeza, porque como eu gosto tanto de passarinho, o que eu faço? 2 vezes na semana eu compro aquela quireirinha, aquele milho quebrado, compro banana, mamão, tem um espaço lá no meu quintal onde eu coloco a quireira, coloco mamão e abamã, e além dos passarinhos de várias espécies que vêm ali se alimentar, também vem saguizinho, serelepe, gambá, não, uma variedade de esquilo, uma variedade de bichinhos que vêm ali se alimentar. Então, sim, está em nós. E com a sagrada ayahuasca, as medicinas da floresta indígena, que é tudo diretamente da terra, essa medicina vai nos levar cada vez mais para essa busca, a reconexão com a natureza.
Você, quando está fazendo um ritual no mato, na chácara, você quer ficar descalço. Se conectar. Se conectar. É isso. Pessoal, um papo muito bacana. Feijão, obrigado por participar aqui com a Imagina. gente. Foi muito legal. Você agregou pra caramba aqui no episódio. Ernie, foi um prazer ter você aqui. Espero que você possa voltar mais vezes. Foi muito bacana. A gente tem ainda mais histórias para ouvir, mais coisas para conversar. Quem quiser te seguir, Ernie, no Instagram, dá para passar? Você quer passar teu Instagram pro Então, meu pessoal? Instagram, Facebook é Hernio Colono Colono. Uhum. Instagram e Facebook, é isso. É isso. Pode falar. Pode E falar. o WhatsApp, daí vai lá, começa a me seguir, comenta, curta alguma coisa. Ah, Entra em você contato. tem curiosidade, quero conhecer. Aí nós vamos pro WhatsApp e passamos as informações devidas daí. Show de bola. É isso aí, gurizada. Se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar um like. Se não curtiu também, dá um like também. Segue o Ernie lá nas redes sociais. Entre em contato se você tem curiosidade. Ele com certeza vai aparecer mais vezes por aqui, beleza? Valeu. Valeu.